Tudo bem com você? Já fez a inscrição no nosso grupo de WhatsApp? Bota a estrelinha aí como favorito no nosso canal, tá? Sequência de 2 aulas sobre gravitação universal. Na nossa aula 31, parte 1, iremos ter como objetivo enunciar as 3 leis de Kepler e a lei da gravitação universal de Newton com aplicações. Vamos comigo! Carlos, mas de que trata a gravitação? Trata do estudo das forças de atração atuante entre as massas existentes no universo, que são forças de origem gravitacional, e dos movimentos dos corpos decorrente da atuação dessas forças. Lógico que essas forças são de atração. Os modelos que buscam explicar o universo sempre vão verificar a presença de uma massa central com outros corpos girando ao seu redor. O nosso planeta está no modelo conhecido por Sistema Solar, que é o chamado modelo heliocêntrico. A palavra hélio é porque tem muita composição de hélio no Sol. Estabelecido pelo polonês Copérnico no século XV, opondo-se ao modelo geocêntrico de Ptolomeu, que fora aceito por mais de 15 séculos, que adotava como a Terra como centro do nosso sistema. O astrônomo alemão Johannes Kepler, com algumas correções ao modelo de Copérnico, e cientistas que os sucederam, entre eles Galileu Galilei e Isaac Newton. A ciência é feita assim, né, gente? São espirais de acertos e erros, mas espirais que levam a uma busca incessante da verdade. Entre 1609 e 1618, Kepler elaborou as 3 leis dos movimentos planetários, que são as seguintes. Primeira lei de Kepler, lei das órbitas. Em relação a um referencial no Sol, os planetas movimentam-se, descrevendo órbitas elípticas, tendo o Sol como um dos focos da elipse. Em geometria analítica tem um assunto chamado elipse. Eu vou ter que simplificar e explicar para você o que é elipse. A elipse é uma figura geométrica em que tem 2 pontos chamados focos. E como é que eu posso obter uma elipse? Eu posso pegar um cordão e um prego e pegar esse cordão, ligar ao primeiro prego e ligar ao segundo prego. E começar a fazer uma volta aqui no chão. Essa volta é uma elipse. O que é que se verifica? Que a distância do ponto P até o F1, mais a distância de P até o F2, sempre é igual a esse eixo maior chamado de 2A. Então, em resumo, a distância de um ponto qualquer ao primeiro prego chamado de foco, mas a distância desse outro ponto ao segundo prego, chamado foco 2, sempre será igual a 2A. Essa é a definição de elipse. E outra coisa, a distância do prego até o centro dessa curva formada é C. 2C seria a distância focal. Então, se eu chamar isso aqui de C, eu posso calcular uma coisa que é muito importante no movimento dos planetas em torno do Sol, a chamada excentricidade, que é a divisão de C sobre A. Então, quem é C? É a distância de um dos focos ao centro. Quem é A? É a metade do eixo maior, que nós chamamos de semi-eixo maior. Então, excentricidade, C sobre A. Ok? Voltaremos a falar sobre isso daqui a pouco. Só que tem um detalhe muito importante, tá, gente? Na matemática, se sabe que o círculo é um caso particular da elipse. Ou seja, quando esses 2 focos se cruzam no centro, a elipse se transforma em um círculo. E por que é importante eu dizer isso a você? É que as trajetórias dos planetas podem ser circulares, embora seja altamente improvável, visto que a circunferência é um caso particular da elipse. Galera, é mais ou menos assim. Você sabe que o retângulo tem base e altura. Se a base de um retângulo for igual a uma altura, ele vira um quadrado. Então é mais ou menos assim. A maior probabilidade é ser uma elipse. Mas se acontecer dos focos se igualarem, raríssimo, aí você pode ter a trajetória de um planeta circular em torno do Sol. Então por que eu estou dizendo isso? É porque a primeira lei não inviabiliza a trajetória ser circular, mas é improvável. Ela sempre é elíptica, já que o círculo é um caso particular da elipse. Ok? Muito bem. Para que você fique bem tranquilo, eu estou mostrando para você aqui as várias excentricidades dos planetas em torno do Sol. Só voltando, o que é excentricidade? É a divisão do C sobre A. Quanto menor a excentricidade, gente, mais pertinho do centro o foco está. Mais próximo de um círculo estará. Então, para eu ter um círculo,
a excentricidade teria que ter um C igual a zero, porque se C for zero, os focos coincidem. Nenhum planeta do sistema solar tem uma excentricidade zero, mas elas são muito pequenas. Então, a trajetória dos planetas em torno do Sol são muito próximas a trajetórias circulares, mas a rigor, elas não são circulares. Elas são elipses, como diz a primeira lei. Então, Mercúrio é o planeta que é mais achatado. A excentricidade de Mercúrio, sim, porque excentricidade grande quer dizer que ela tem a tendência de alargar mais. Então, Mercúrio, ó, teria uma excentricidade de 0,2, tá vendo? Ó? Quase um círculo, mas mesmo assim não é um círculo. E os outros planetas todos têm excentricidades muito pequenas, gente. Então, o planeta que mais é excêntrico, ou seja, que é mais esticada a sua trajetória, é Mercúrio, com 0,20. A nossa querida Terra, gente, tem uma excentricidade na segunda casa decimal, 0,0167. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso me lembra uma questão da UFRN em 2007, em que muitos alunos perderam a questão, porque ele pedia para o aluno dizer como era aproximadamente a trajetória da Terra em torno do Sol. E a maioria dos alunos disse que era essa daqui. Gente, não tem lógica a trajetória da Terra em torno do Sol ser essa. Porque a excentricidade da Terra é tão pequena que a trajetória da Terra em torno do Sol lembra muito mais um círculo. Não é exatamente um círculo, mas ela lembra um círculo. Para você se convencer disso, gente, ó, qual é a distância mais perto da Terra em relação ao Sol? 147 milhões. E qual é a distância mais longe da Terra em relação ao Sol? 152 milhões. O que eu estou querendo dizer a você é o seguinte. A distância do periélio da Terra ao Sol é muito perto da distância da Terra ao Sol quando ela está no afélio. Porque em escalas de milhões, gente, 147 e 152 não dá nem para ver a diferença entre eles. Então segue esse alerta. Nunca diga que a trajetória da Terra em torno do Sol se parece com isso. Porque, gente, como é que isso aqui vai ser 147 e isso aqui vai ser 152? Aqui daria quase 4 vezes mais. Então segue esse alerta. A trajetória dos planetas em torno do Sol não é essa figura exagerada como tem na maior parte das literaturas dos livros de física. As trajetórias são muito próximas a círculos, tá bom? Só para deixar isso claro, ok? A segunda lei de Kepler, ela diz o seguinte: se você tiver um planeta girando em torno do Sol, é lógico que esse planeta, gente, ele percorre uma certa distância em torno do Sol. E ao percorrer essa distância, ele varre, vou usar um nome escrito lá por Kepler, ele varre, é como se tivesse uma vassoura varrendo o chão, uma área 1. E quando ele está de C para D, ele varre uma área 2. Então, o que é que o Kepler descobriu, gente? O vetor posição de um planeta, o que é o vetor posição? Já vimos na aula anterior. É aquele que sai da origem e vai até o ponto considerado. Vetor posição é como o raio, ele sai de um ponto e vai até o ponto onde está o planeta. Então, o vetor posição A e o vetor posição B. Então, o que é que Kepler disse? O vetor posição de um planeta em relação ao centro do Sol varre, entre aspas, porque não é uma vassoura, áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Peraí, como é que é? Se A1 for igual a A2, o tempo gasto para ir de A até B é o mesmo tempo gasto para ir de C até D. Galera, preste atenção para não se atrapalhar. Eu estou dizendo que se a área 1 for igual à área 2, pode-se mostrar que o tempo gasto pelo planeta para ir de A de amor a B de bola é o mesmo para ir de C de casa até D de dado. Galera, essa igualdade de áreas com tempos me faz concluir que essas áreas são diretamente proporcionais aos tempos. Explico por quê. Se a área 1 é igual à área 2, o tempo gasto pela área 1 é igual ao tempo gasto pela área 2. Mas se a área 1 fosse o triplo da área 2, então o tempo seria o triplo também. Porque há uma igualdade entre área e tempo. Então eu posso dizer que as áreas varridas são diretamente proporcionais aos tempos. O que é que significa isso? Se as áreas forem iguais, os tempos são iguais. Se as áreas forem diferentes, há uma proporcionalidade entre área e tempo gasto. Se A1 fosse o dobro de A2, o tempo gasto para ir de A para B era o dobro do tempo gasto para ir de C para D.
mas se concentrando na igualdade das áreas. Preste atenção a um detalhe que talvez esteja passando despercebido. Eu não estou dizendo que a distância de A para B é igual à distância de C para D. Eu estou dizendo que as áreas é quem são iguais. Mas visualmente você percebe, gente, que a distância de A para B é maior que a distância de C para D. Isso tem lógica, porque como o planeta está numa largura menor, a altura é maior. Então, ele tem que percorrer uma maior distância de A para B do que de C para D. Só que ele tem que fazer isso no mesmo tempo. Então, eu pergunto a você, como é que é possível distâncias diferentes, AB e CD, serem percorridas no mesmo tempo? Isso, se as velocidades forem diferentes. Que é exatamente essa consequência da segunda lei de Kepler. Toda vida que um planeta se aproxima do Sol, sua velocidade aumenta. A gente já pode adiantar e explicar isso com base na força gravitacional. Se o planeta está mais perto do Sol, o Sol exerce uma força mais forte no planeta e ele aumenta a velocidade. Então, gente, o planeta, quando ele está mais perto do Sol, ele está mais rápido. E, consequentemente, ele consegue percorrer uma distância maior do que quando está longe. Então, em outras palavras, áreas varridas iguais, tempos iguais. No entanto, quando o planeta se aproxima do Sol, sua velocidade aumenta, fazendo com que a distância percorrida AB seja maior que CD. E, obviamente, quando ele está se afastando, com a força sendo menor, a velocidade vai diminuindo de valor. Se eu pensar em termos de energia mecânica, já que não tem atrito, você concorda, gente, que no movimento do planeta em torno do Sol praticamente não tem moléculas, né? Praticamente reina o vácuo, então não tem atrito. A gente pode pensar na análise energética. Lembre comigo a nossa aula de energia mecânica. A energia mecânica, quando não tem atrito, é constante. E o que é energia mecânica, Carlos? É a soma da cinética com a potencial. Então, relembrando nossa aula de energia mecânica, quando o planeta se aproxima do Sol, sua energia cinética aumenta. Por quê? Porque a velocidade aumenta. Então, para compensar, parabéns, a sua energia potencial vai diminuir. E quando o planeta se afasta do Sol, gente, o que acontece com sua energia cinética? Diminui, porque está se afastando. E o que acontece com a potencial? Aumenta. Caramba, Carlão. Repete para mim a segunda lei. Os planetas varrem áreas iguais em tempos iguais. E, quando o planeta se aproxima do Sol, sua velocidade aumenta, fazendo com que sua energia cinética aumente e a potencial diminui. E quando se afasta, a energia cinética diminui, fazendo com que a potencial aumente. Tá bom? Eu quero dizer a você que eu vou criar um conceito novo chamado velocidade areolar. O que danado é velocidade areolar? É a velocidade que divide área por tempo. Então, se você pensar comigo, como o planeta varre áreas iguais em tempos iguais, a gravitação universal criou esse conceito apenas para fundamentar a segunda lei. A velocidade areolar de um planeta em torno do Sol é constante. Ou seja, o planeta varre áreas iguais em tempos iguais. É um conceito exclusivo da gravitação. Se você escutar a palavra velocidade areolar, significa dizer que eu tenho a mesma velocidade areolar, quando está perto ou quando está longe. Porque essa velocidade exclusiva da gravitação é a velocidade que justifica áreas iguais em tempos iguais. Ok? Só que, na nossa aula anterior, nós estudamos o momento angular. Você ainda lembra o que a gente falou sobre o momento angular? Qual é a condição para esse tal de momento angular, que é algo relacionado a rotações, se conserve? Você lembra? Que o torque seja nulo. É importante observar que o torque gerado em relação ao Sol da força gravitacional, porque existe uma força gravitacional que o Sol faz sobre a Terra. Como esse torque é nulo, o momento angular de um planeta em relação ao Sol é constante. Essa é a condição para o momento angular se conservar. O torque das forças exercidas seja nulo. Vamos revisar. Qual é a condição para a energia mecânica se conservar? Não tem atrito. Qual é a condição para um momento linear ou quantidade de movimento se conservar? A resultante das forças ser zero. E qual é a condição para o momento angular se conservar? O torque seja zero. E como vimos na última aula, o que é momento angular, gente?
é o momento de inércia vezes a velocidade angular. Se o momento angular é constante, nós já sabemos o que vai acontecer com o momento de inércia e a velocidade angular. No entanto, eu quero explicar porque o torque é zero. Entendeu não, Carlos? Vamos lá. Galera, olhe o Sol exercendo uma força sobre o planeta na posição B, uma força F. O torque ele pode ser definido levando em conta o momento linear do planeta B e o raio. Você lembra? O torque é calculado como sendo o momento linear vezes o raio. E o torque exercido por essa força, ele depende da força e do raio. O torque é zero. Por quê? Porque a força e o raio formam 180 graus. E como você viu na última aula, o seno de 180 é zero. Ou seja, o torque é zero de uma forma mais simples. Porque a projeção da força cai sobre o ponto que eu estou tomando como referencial. Nós vimos isso no começo da aula, até de momento linear, onde falamos sobre torque. Toda vida que uma força cai sobre o ponto de origem, o torque é zero. Lembre, o torque é uma força perpendicular à distância. Se essa força está no alinhamento da distância, o torque é nulo. Então, a direção da força é F. Como coincide com o ponto de apoio, o torque é nulo. E se o torque é nulo, Carlão? O momento angular vai ser constante. Ou seja, o momento angular do planeta em B vai ser o momento linear, que é massa vezes velocidade vezes o raio. Será igual ao momento angular no ponto A, que é o momento linear, massa vezes velocidade vezes o raio. Então lembre, momento angular da última aula é constante, porque o torque é nulo. E a consequência disso é que o momento angular de A é momento linear vezes o raio. Massa vezes velocidade vezes o raio de A é igual a massa vezes velocidade de B vezes o raio. Ok? Muito bem, cara. E aí? O que é que a gente vai fazer agora, cara? Pois é. Muito legal. Agora há pouco, nós vimos que quando a energia mecânica era constante, o aumento da energia cinética faz com que a potencial diminuísse. E vice-versa. Sobre o momento angular vai acontecer a mesma coisa. Como ele é constante, gente, eu pergunto a você, quando um planeta se aproxima do Sol, o que é que acontece com sua velocidade angular? Ele gira mais rápido, aumenta. E se a velocidade angular aumenta, se isso for constante, vimos isso na última aula, naquela questão da bailarina, naquela questão do nadador que pula lá do trampolim. Quando a velocidade angular aumenta, o momento de inércia o quê? Diminui. E quando ele está se afastando, gente, a velocidade angular diminuindo, o que acontece com o momento de inércia? Aumenta. Então nunca esqueça disso. A segunda lei de Kepler estabelece também a conservação do momento angular. Ou seja, quando o planeta se aproxima do Sol, sua velocidade angular aumenta, diminuindo seu momento de inércia. E quando o planeta se afasta do Sol, sua velocidade angular diminui, aumentando seu momento de inércia. Ok? E nunca esqueça, gente, da relação entre momento angular e o momento linear que enfatizamos muito. O momento angular sendo constante, isso significa o quê? Que o momento angular do planeta na posição A é igual ao momento angular na direção B, na posição B. E o momento angular, lembre, é o momento linear, que é massa vezes velocidade, vezes o raio de A. E na posição B, é massa vezes velocidade de B vezes o raio de B. Então, como a massa é a mesma, a gente conclui, gente, que há uma relação inversa entre velocidade e raio. Ou seja, quanto menor o raio, maior a velocidade. Tudo isso é uma consequência da conservação do momento angular. Então, nós podemos dizer, gente, que a segunda lei de Kepler, ela é a conservação do momento angular, justificando exatamente isso. Quanto mais perto, maior a velocidade. Menor raio, maior velocidade. E maior raio, menor velocidade. Ok? Ficou claro isso aí? Muito bem. Carlos,
Essa questão número 1 é muito interessante, lá da UFRN. O céu, com sua beleza, despertou interesse de astrônomos admiráveis, a exemplo de Johannes Kepler, que a gente viu agora há pouco, que entrou para a história da ciência como legislador dos céus. Em sua sagacidade, ou seja, em busca da verdade, Kepler enunciou leis que descrevem os movimentos de translação dos planetas em torno do Sol. Essas leis podem ser obtidas partindo-se das leis do movimento e da gravitação universal de Newton, que iremos ver daqui a pouco. No tratamento newtoniano, sabe-se que a força gravitacional é de longo alcance, tipo central, força que depende da posição relativa entre os corpos, e que, apesar de ser a mais fraca de todas as interações conhecidas na natureza, rege a macroestrutura do universo. Nós já tínhamos estudado as forças fundamentais lá em Leis de Newton, lembra? Mantendo o nosso sistema solar em harmonia. Com base no texto acima e considerando o movimento de translação da Terra em torno do Sol, é correto afirmar que... Qual a alternativa correta? Vou deixar você ler A, B, C ou D. Vamos discutir. Letra A. O módulo do momento linear na Terra em relação ao Sol é constante? Diz aí. Claro que não. O momento linear, que é o produto da massa pela velocidade tangencial, varia em módulo e em direção. Às vezes a velocidade é maior, às vezes a velocidade é menor. Então o momento linear não pode ser igual. Oxe, não é constante não? Não, constante é o angular. Ah, é mesmo. Letra B. A energia cinética da Terra no seu movimento de translação em relação ao Sol é constante. Jamais. Quando ele está perto do Sol, a velocidade aumenta, a energia cinética aumenta. E quando está distante, a energia cinética diminui. C. O momento angular da Terra em relação ao Sol é constante? Verdadeiro! Como vimos agora há pouco, porque o torque exercido pela força gravitacional é nulo. E a letra D. A energia potencial gravitacional é constante? Não. Ela às vezes aumenta e às vezes diminui. Ela vai diminuir quando se aproxima do Sol, porque a cinética aumenta, e aumenta quando se afasta do Sol, porque a cinética diminui. Lógico que quem permanece constante é a mecânica, porque não tem atrito. Então, letra correta C na primeira questão. A segunda questão, gente, traz o conceito da velocidade aleolar. Lembra que a velocidade aleolar é constante em torno do Sol? A figura representa a órbita da Terra em torno do Sol. A área 1 é varrida em 2 meses e a área 2 em 5 meses. Qual é a razão entre as áreas A1 e A2? Galera, bem simples. A área varrida pelo vetor posição é proporcional ao tempo gasto, como vimos. A área é proporcional ao tempo. E essa constante é exatamente a velocidade aleolar. Ou seja, a velocidade aleolar na situação 2 é igual à velocidade aleolar na situação 1. Então, conclusão. A área 2 dividido pelo tempo 2, que é a velocidade aleolar, tem que ser igual à área 1 dividido pelo tempo 1. O tempo 2 é 5 meses. E o tempo 1 é 2 meses. Então, como ele quer A1 sobre A2, cuidado. O 2 passa para lá e o A2 passa para cá. A1 sobre A2 é 0,4. Lógico. Se a área 1 é menor que a área 2, a razão dá menor que 1. Então, toda questão que envolver área e tempo, gente, a área é proporcional ao tempo. E essa constante de proporcionalidade, que é o K, a física chamou de velocidade aleolar. Em resumo, área 2 sobre tempo 2 é igual a área 1 sobre o tempo 1. Perfeito? Muito bem, letra B de bola. Terceira lei de Kepler, simplesmente extraordinária. A razão do quadrado do período de revolução dividido pelo cubo do raio médio da órbita é uma constante. Galera, ó, vamos só ajeitar aqui. A razão do quadrado do período de revolução pelo cubo do raio médio de sua órbita. Não tem esse ao quadrado aqui não, tá? Tire isso daqui. Então, a razão do quadrado do período dividido pelo cubo do raio médio é uma constante. Minha gente, o que danado é raio médio? Você sabe que existe uma distância mínima, que é o periélio, e existe uma distância máxima, que é o afélio. Periélio é mais perto, no caso da Terra, 147 milhões. Afélio é o mais distante, no caso da Terra, 152 milhões. Bom, então você trabalha com o raio médio, né? Imagina-se que a trajetória seja circular, apenas para efeito de cálculo. E você impõe a condição, gente, que o quadrado do tempo gasto para dar uma volta, dividido pela distância ao cubo, é uma constante. Então, por exemplo, o planeta Mercúrio, ele gasta 88 dias para dar uma volta em torno do Sol, aproximadamente 3 meses.
e tem uma distância ao Sol em torno de 50 milhões de quilômetros. Então ficaria 3 ao quadrado dividido por 50 ao cubo. O nosso planeta Terra, ele gasta 12 meses para dar uma volta em torno do Sol. Na realidade, 365 dias e 6 horas. Por isso que a cada 4 anos eu boto o ano bissexto, para completar as 24 horas, que ficou 6,666. Dividido pela distância ao cubo, que é 150 milhões ao cubo. Então, se você dividir o 3 ao quadrado de Mercúrio, que é o tempo que gasta, pela distância dele ao cubo, que é 50 milhões ao cubo, vai dar igual à Terra, que é 12 ao quadrado por 150 ao cubo. Valores aproximados. Então, não existe uma relação diretamente proporcional entre período e raio. Explicando melhor. Se Mercúrio gasta 3 meses e está a 50 milhões de quilômetros, a Terra, como é 4 vezes mais 12, deveria estar a 200. Só que a Terra não está a 200, está a 150. Então, cuidado, não há relação diretamente proporcional entre período e raio. Essa relação é ao quadrado com período e o raio ao cubo. Então, para simplificar, em qualquer modelo planetário que tenha uma parte central, não é só o Sol, nós teremos que o tempo gasto por B ao quadrado dividido pelo seu raio ao cubo é igual ao tempo de A ao quadrado pelo raio ao cubo. É sempre igual. Se você fizer isso para todos os planetas do Sistema Solar, com os devidos arredondamentos, gente, dá sempre a mesma coisa. Período de Júpiter ao quadrado pela distância dele ao Sol ao cubo é igual a Netuno, é igual a Terra, é igual a Plutão, para tudo sempre. Fantástico, né? Pois bem, vamos então fazer um exercício bem bacana sobre isso. O nosso exercício 3 vai ser feito como, Carlos? 2 satélites A e B de um planeta têm períodos de revolução 12 dias e 768 dias. Se o raio do satélite A é 4 unidades de comprimento, determina o raio do satélite B. Galera, outra coisa importante. Como as distâncias são milhões de quilômetros, a física usa às vezes uma unidade chamada unidade astronômica. Se você um dia se deparar com isso, unidade astronômica, por definição, é a distância da Terra ao Sol. Trabalha-se com um raio médio de 150 milhões de quilômetros. Então é muito comum se falar em unidade astronômica. Nesse caso, ele nem está falando em unidade astronômica, ele está criando uma unidade chamada unidade de comprimento, que pode ser qualquer coisa, inclusive ano-luz, quilômetro. Ano-luz é unidade de distância também. Bom, o que interessa para a gente é ver se as unidades dos períodos são as mesmas e se as unidades dos raios também serão as mesmas. Ele quer o raio do satélite B em unidade de comprimento. Usando a terceira lei de Kepler. Período do satélite B ao quadrado pela distância média dele ao cubo é igual para o satélite A. Período dela ao quadrado pela distância dela ao cubo. Toda vez que você for usar uma questão de terceira lei de Kepler, bote ao quadrado de um lado e ao cubo do outro. Ou seja, deixe os quadrados do mesmo lado e os cubos do mesmo lado. Por quê? Para que eu use uma das propriedades da potenciação que se aprende no 8º ano. Então, como os dois estão ao quadrado, eu agrupo num só, TB sobre TA ao quadrado. Como os raios estão ao cubo, eu agrupo num só, RB sobre RA ao cubo. TB é 768, TA é 12, RB é o que eu quero e RA é 4. 768 por 12, gente, dá 64 ao quadrado. Isso aqui fica RB sobre 4 ao cubo. Atenção agora, eu poderia fazer 64 ao quadrado e depois tirar a raiz cúbica. Não é recomendável. Aprenda a seguinte estratégia em questões de terceira lei. Você fatora esse número aqui. 64 é 2 a sexta. Como é que você vai fazer? 64 por 2, 32 por 2, 16 por 2. Ficou 2 a sexta. Aí aqui é aquela propriedade, você multiplica 6 por 2, ó. Vou fazer para você, tá? Dá 12. Então, RB sobre 4, aí agora eu vou passar a raiz cúbica. Raiz cúbica de 2 a 12. Você ainda lembra o que é que você faz aqui agora? Sim, gente, propriedade da radiciação muito importante. Na prova de matemática caiu várias vezes no Enem. Toda vida que você tem um índice do radical e um expoente aqui da potência, você escreve isso aqui como uma fração. 2 elevado a 12 sobre 3, que dá 4. Então, RB sobre 4 é 2 a quarta. Viu que ficou bem mais simples do que mexer com 64 ao quadrado? Passando 4 para o outro lado, aqui sendo 16, então o raio de B é 64. Então, veja, gente. Toda vida que ele der uma relação dos períodos e quiser uma relação dos raios, não faça diretamente proporcional. Use a terceira lei. Portanto,
a alternativa correta na questão seria 64 unidades de comprimento. Quer dizer, ela não é de marcar, né? É uma questão subjetiva. 64 unidades de comprimento. Tá bom? Chegamos agora com os estudos de Johannes Kepler. Alguns anos depois, Isaac Newton, vendo as leis de Kepler, né? Kepler tinha um detalhe, ele não sabia explicar matematicamente o porquê. Por isso que ele foi chamado de o legislador dos céus, conforme a primeira questão. Isaac Newton veio para quantificar o aspecto qualitativo de Kepler. Ou seja, perguntaram assim a Kepler, Kepler, por quê? Aí ele diz, não sei, só sei que foi assim. Igual a Chicó em O Alto da Compadecida. Mas o fato é que ele estava correto. Newton fundamentou, mostrou matematicamente que as leis de Kepler estavam corretas. Então Newton começa com a lei da gravitação. Aquela história que a maçã teria caído sobre a cabeça de Isaac Newton, lembra daquela história? Isaac Newton teria visto a maçã cair sobre sua cabeça e disse, será que a força que faz com que a maçã caia sobre minha cabeça seria a mesma que ponha um corpo em órbita em torno da Terra? Ou a Terra em torno do Sol? Pois é. O cientista inglês Isaac Newton, que inclusive nasceu aproximadamente no mesmo ano que Galileu morreu em 1642, e Newton nasceu entre o Natal e os primeiros dias de janeiro, porque o calendário não batia lá na época, o calendário gregoriano. Alguns autores vão dizer que ele nasceu em 1642, inclusive no Natal, 25 de dezembro, e outros vão dizer que ele nasceu em 4 de janeiro, devido a esse problema do calendário gregoriano. Então, no ano de 1666, observe que ele tinha apenas 23 ou 24 anos. Ele formulou a lei da gravitação, que afirma o seguinte: dois corpos atraem-se com força proporcional às suas massas. O que significa isso, gente? Quanto maior as massas envolvidas, maior a força de atração. E inversamente proporcional ao quadrado da distância, que separa seus centros de gravidade, ou seja, os centros de massa dos planetas. Essa é a lei de Newton. A força gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Eu quero deixar claro que isso aqui não é a gravidade. Isso aqui é uma constante que não foi nem Newton que calculou. Quem calculou foi um tal de Cavendish, alguns anos depois da morte de Newton. Tá certo? Então a lei da gravitação de Newton falava em proporcionalidade. A igualdade só veio com a descoberta por Cavendish dessa constante de gravitação. É uma constante que é a mesma para qualquer situação, para qualquer planeta, para qualquer universo, para qualquer meio. É uma constante universal. Ok. Bom, quem é quem na fórmula? Fg é a força de atração gravitacional medida em Newton. G é uma constante, está aí o valor dela, 6,67 vezes 10 a menos 11, é um valor extremamente pequeno. Por isso que a força de atração gravitacional só tem sentido para grandes massas envolvidas, né? Porque ela é muito pequena, 10 a menos 11. A massa do corpo central é sempre a massa que está no centro, que não é obrigado que seja o Sol. Isso é importante que você entenda, gente, que quando eu falo em gravitação, eu posso estar falando um planeta girando em torno do Sol, ou posso estar falando um satélite girando em torno da Terra. Alguém tem que estar no centro. E esse alguém no centro é a massa maiúscula. Mzinho é a massa que está girando em torno da massa central. E D é a distância entre os centros de gravidade, entre os centros dos corpos que interagem entre si. E no sistema internacional, ela tem que ser em metro, tá bom? Vamos a algumas observações sobre a lei da gravitação. É lógico, gente, que a lei da gravitação universal, ela tem que obedecer à terceira lei de Newton. Sim, porque se o Sol faz uma força na Terra, pela terceira lei de Newton, a Terra faz uma força no Sol. Inclusive, gente, as leis de Newton nascem numa obra de Newton chamada Principia, onde ele coloca a lei da gravitação universal. As leis de Newton nascem junto com a lei da gravitação universal. E essa relação inversa entre força e o quadrado da distância, vocês vão ver que tem, na parte de eletrostática, sempre tem essa relação inversa com o quadrado da distância. Então, ela é uma relação que não se deve só ao mundo macroscópico. Microscopicamente, Coulomb mostrou que também tem essa relação inversa com o quadrado da distância. E essa relação inversa com o quadrado da distância define em matemática uma coisa chamada hipérbole cúbica. Então, em outras palavras, quando duas grandezas têm uma relação inversamente ao quadrado da outra, o gráfico é uma hipérbole cúbica. Então, neste caso, gente, o que é que vai acontecer? Gráfico da força pela distância. É lógico que essa relação com o quadrado da distância,
é para os mesmos corpos envolvidos, quando eu considerar as mesmas massas envolvidas. A força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá, então o que é que significa isso, gente? Vamos lá. Para uma distância d, imaginamos que a força seja F. O que é que acontece se eu dobrar a distância? Vai lá. Se eu dobrar a distância, 2 ao quadrado, 4. Como é o inverso, a força diminui quantas vezes? 4. Gostei, Carlos. Tá aí, ó. Quando a distância for 2D, a força é F sobre 4. E se a distância triplicar, Carlos? 3. 3 ao quadrado vai diminuir quantas vezes? 9. Entendi, Carlos. Então, gente, a lei do inverso do quadrado da distância me diz o seguinte. Para as mesmas massas, se eu dobrar a distância, a força diminui 4 vezes. Se eu triplicar, aumenta 9 vezes. Observe que o contrário também é verdade. Se eu duplicar a distância, a força diminui 4 vezes. Ou seja, é uma relação inversa, tá? Distância diminuiu, força aumentou. Distância diminuiu, força aumenta. Se eu diminuir a distância à metade, a força quadruplicaria, 2 ao quadrado. E aí é o gráfico. Esse gráfico é chamado de hipérbole cúbica, com o inverso do quadrado da distância. Só uma curiosidade, se fosse só o inverso da distância, como acontece numa grandeza chamada potencial elétrico, era uma hipérbole equilátera, tá bom? É cúbica porque é ao quadrado. Muito bem. Essa lei da atração gravitação universal, gente, explica a formação das marés, tá? A grande pergunta que se faz é por que é que a maré fica mais cheia na lua nova e na lua cheia? As fases da lua são 4, a lua gasta aproximadamente 28 dias para dar uma volta em torno da Terra, então a cada semana ela muda de fase, 7 dias. Quando está na lua nova ou na lua cheia, gente, a interação gravitacional sobre as águas da Terra aumenta porque eu tenho um alinhamento entre Sol, Terra e Lua. Ou seja, a força de atração gravitacional sobre as massas de água ficam mais intensas quando ocorre um alinhamento. Porque eu vou ter simultaneamente a ação do Sol sobre as águas da Terra e também da Lua sobre as massas da Terra. É o que eu estou mostrando aqui, tá? Uma coisa que precisa ser levada em consideração é o seguinte, Carlos, por que é que quando, por exemplo, aqui a maré está cheia, lá do outro lado está cheia também? Olha que pergunta interessante. A explicação é simples, gente. Quando a água é levada das extremidades para as laterais, o movimento de rotação da Terra faz com que a água, por inércia, também tenha uma maré alta a 12 horas de diferença. Então, o lado que está de frente ao Sol, a explicação da maré alta é a atração gravitacional. E o que está do outro lado, devido a um movimento de rotação da Terra, tipo a água na máquina de lavar, sai pela tangente. Ou seja, a maré também fica alta. Então, é por isso que as marés altas ocorrem a cada 12 horas. Um dos lados é devido à atração gravitacional da Sol e Lua sobre a Terra e o outro é por inércia, tá bom? Só essa curiosidadezinha para você. Vamos fazer alguns cálculos para mostrar como é que funciona a lei da gravitação universal. Eu peguei para você alguns dados sobre a Terra e a Lua. Galera, a massa da Terra é medida experimentalmente e vale 6 vezes 10 a 24 kg. E a massa da Lua vale 7,4 vezes 10 a 22 kg. A constante gravitacional está aqui. E a distância entre a Terra e a Lua é 380 mil quilômetros. Quando eu transformo em metro, dá 380 bilhões de metros. Que, transformando para notação científica, daria 3,8 vezes 10 a oitava metros. Observe que eu tenho que colocar a distância sempre em metro. Eu vou jogar na fórmula sem maiores preocupações em explicar a matemática do negócio. Eu vou multiplicar os números, 6,7 vezes 6 vezes 7,4 dá 297,48. Propriedade das potências. Conservo a base e somo 35. Aqui embaixo, como está o quadrado, cuidado, eu vou fazer 3,8 ao quadrado, dá 14,44. E aqui, gente, não dá 64. Lembre que eu tenho que fazer 8 vezes 2, 16. Ao dividir 297,48 por 14,44, dá 20,6. Conservo a base e subtraio. Então, veja o tamanho da interação da força gravitacional entre a Terra e a Lua. 2 vezes 10 a 20. Agora você entende porque a maré às vezes é tão forte.
é uma força muito grande exercida sobre as massas da água. Eu vou fazer a mesma força gravitacional agora entre a Terra e um homem, que eu vou considerar que o homem tem aproximadamente 100 quilos, mais ou menos a minha massa. Fazendo os mesmos cálculos e considerando agora, gente, que a distância que eu vou tomar é o homem na superfície da Terra. Eu não vou pegar a distância entre a Terra e a Lua, é entre a Terra e o homem. O raio da Terra, gente, ele vale 6.400 quilômetros. Se você sair da superfície e ir até o centro da Terra, no filme O Núcleo, bem antigo, você percorreria 6.400 quilômetros. 2 vezes a distância do Rio Grande do Norte a São Paulo. Então essa distância é 6,4 vezes 10 a sexta. Jogando na fórmula, gente, eu chego a um resultado muito curioso. A força de atração gravitacional entre a Terra e o homem corresponde ao seu próprio peso. Lembra que peso é massa vezes gravidade? Pega aí a massa do homem, 100 kg, e multiplica pela gravidade na Terra, aproximadamente 9,8. Não é coincidência, gente. A força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre os corpos na sua superfície corresponde ao próprio peso do corpo. Detalhe. Esse valor, na realidade, é aproximado, porque eu teria que levar em conta algumas simplificações. Eu teria que considerar a Terra como um corpo homogêneo, eu teria que considerar a Terra como perfeitamente esférica. Então, aproximadamente, para o nosso nível, eu posso dizer que a força de atração gravitacional é igual ao peso de um corpo sobre a sua superfície. Tá bom? Eita, Carlos, que massa. Então, Carlos, quer dizer que se eu usar a lei da gravitação é a mesma coisa de usar a fórmula do peso para calcular, porque a força de atração gravitacional, com essas ressalvas que você falou, é o próprio peso. Pois é. Um exercício muito interessante para mostrar como é que funciona a força de atração gravitacional entre duas luas de um planeta e as duas luas de um planeta. Então, e o planeta? Considere 2 luas do planeta Júpiter, é um R aqui, Europa e Ganímedes, cujas relações entre as massas são: a massa da Europa sobre a massa da Ganímedes é aproximadamente 3. Esses dados são reais, tá, gente? E a relação entre os raios médios das órbitas ao centro de Júpiter, ou seja, se eu pegar a massa lá da Lua para Júpiter, a distância da Europa sobre a distância da Ganímedes é 1,6. Ele quer que você encontre, gente, qual vai ser a razão entre as intensidades das forças gravitacionais que Júpiter exerce primeiro sobre a Europa e depois sobre Ganímedes. Ou seja, ele quer que você relacione quanto vale a força de gravitação do planeta Júpiter e sua primeira lua, Europa, e depois entre a força de atração entre Júpiter e sua segunda lua, Ganímedes. Ele quer a relação entre elas. Então vamos lá. Força gravitacional entre Júpiter e Europa, fórmula de Newton. Força exercida sobre a Europa é a constante de gravitação universal vezes a massa de Júpiter, que é a massa central, pela massa da Europa, dividido pela distância de Europa a Júpiter ao quadrado. Faça a mesma coisa entre Júpiter e Ganímedes. Constante de gravitação universal vezes a massa de Júpiter, vezes a massa de Ganímedes e a distância de Ganímedes até Júpiter. Atenção, vou fazer isso pelo menos 5 vezes na aula de hoje. Para você encontrar a razão, você divide uma pela outra. Vamos fazer isso várias vezes. Então, vamos dividir. Por quê? É uma estratégia de resolução de questões para encontrar a razão. Isso sempre vale também para a prova de matemática. Para qualquer coisa. Se você quiser uma razão entre 2 coisas, você divide. Ele não quer a relação? Sempre divida que dá certo. Força feita sobre a Lua da Europa sobre a força de Ganímedes. Vamos fazer bem devagarinho. O numerador aqui é GME sobre DE ao quadrado, dividido por isso aqui. Galera, divisão de frações, conservo de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Então, inverteu aqui, DG ao quadrado sobre GMMG. Devagarinho, vamos lá. Quem eu posso cortar? Constante de gravitação, massa de Júpiter é a mesma. Então, galera, olha o que foi que eu fiz. Eu peguei a massa de Ganímedes e trouxe para cá. E peguei o DE ao quadrado e levei para lá. Eu procuro deixar quem não está ao quadrado do mesmo lado, ou seja, dividindo, e as distâncias aqui. Isso aqui eu já fiz hoje, gente, a propriedade da potenciação. Quando eu tenho o mesmo expoente, eu posso agrupar na mesma fração e elevar ao quadrado. Aí olha o enunciado da questão. Ele disse que a massa da Europa sobre a massa de Ganímedes é 3. E olha o detalhe agora.
A distância de Europa a Júpiter sobre a distância de Gâmedes a Júpiter é 1,6. Só que aqui eu não tenho DE sobre DG. Eu tenho DG sobre DE. É só inverter. Se DE sobre DG é 1,6, invertendo fica 1 sobre 1,6. Aí vou substituir, tá, gente? O que está de laranja, ME sobre MG é 3 e DG sobre DE é 1/6 ao quadrado. 3 vezes 1 ao quadrado é 1, 1,6 ao quadrado é 2,56, viu, gente? 3 por 2,56, aproximadamente 1,17. Gostou da questão? Sempre divida um pelo outro, tá bom? Alternativa B de bola. E talvez, gente, a melhor questão de gravitação. Eu fiquei encantado com essa questão lá da UPE. Questão maravilhosa para a gente encerrar a primeira parte de gravitação. Em 16 de julho de 2015, a equipe da NASA, responsável pela sonda New Horizons, que tirou fotografias de Plutão, publicou a seguinte mensagem. Uau! Acabamos de tirar mais de 1.200 fotos de Plutão. Vamos tentar ter mais alguma enquanto estamos na vigilância. Uma das fotografias mostrava uma cadeia de montanhas em sua superfície. Suponha que você é um participante da missão aqui na Terra e precisa auxiliar a equipe no cálculo da massa de Plutão. Olha que questão massa, gente. É possível calcular a massa de Plutão utilizando as leis da gravitação universal. Que massa! Assinala a alternativa que oferece o método de estimativa mais preciso para a obtenção da massa de Plutão. Para efeitos de simplificação, suponha que Plutão é rochoso, esférico e uniforme. Que, aliás, gente, essa é a condição para que eu possa utilizar aquela lei da gravitação de Newton. É lógico que nós fazemos modelos aproximados que satisfazem aos nossos interesses. Bom, tá aí as alternativas, não vou comentá-las agora, porque primeiramente eu quero ver a estrutura da questão. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, gente. O que faz a sonda girar em torno de Plutão? Uma força apontando para o centro. Você sabe que a força de atração gravitacional ela aponta para o centro, ela é uma força central. Como inclusive dito na primeira questão do exercício 1. Então, a primeira coisa que devemos observar é isso. É que a força gravitacional atuante sobre a sonda, ela é a resultante centrípeta. Oxe, não entendi não. Gente, lembra que na aula de resultante centrípeta, uma coisa que eu frisei muito, alguém sempre faz o papel da centrípeta. Inclusive, nós até resolvemos uma questão nessa linha. A força gravitacional que Plutão faz sobre a sonda é uma resultante centrípeta. Por quê? Porque ela aponta para o centro. A força centrípeta, a resultante centrípeta não é uma segunda força. A gravitacional é a resultante centrípeta. A força gravitacional é a personagem que faz o papel da resultante centrípeta. Então, força gravitacional é a resultante centrípeta. Força gravitacional nós sabemos que é Gmm sobre d ao quadrado. E resultante centrípeta, retomando nossa aula de resultante centrípeta, é massa vezes aceleração centrípeta. Só que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. E olha que coisa interessante, gente. O raio do movimento da sonda em torno de Plutão é a própria distância. Ou a distância é o próprio raio. Tanto faz eu fazer raio igual a distância ou distância igual a raio. Eu vou fazer distância igual a raio aqui, tá bom? Porque a distância entre o centro de Plutão e a sonda é o raio da trajetória circular. Então, no lugar de D, eu vou botar R. Então, vai ficar Gmm sobre R ao quadrado é igual a mzinho V ao quadrado sobre R. Vamos continuar. Neste momento, talvez seja interessante a gente ver quem é quem nessas fórmulas aí. Só relembrando, G é a constante de gravitação universal. M é a massa fixa. Lembra que M é a massa central? No caso, Plutão. Opa, não é o Sol, não, é Plutão, porque tem uma sonda girando em torno dele. Mzinho é a massa girante. Neste caso, a sonda, né? Que está girando. V é a velocidade da órbita da sonda. Ela tem uma velocidade de seu giro, não tem? Tem. E R, evidentemente, é a distância entre o centro de Plutão, maiúsculo, e o centro da sonda, que é o raio da órbita. Feitas essas considerações, vamos à matemática do negócio. Galera, vamos começar bem devagarinho. Vamos cortar a massa M com a massa M. Cortei. Então ficou Gm sobre R ao quadrado é igual a V ao quadrado sobre R. Vou fazer o seguinte agora. Esse R ao quadrado eu vou escrever como R vezes R. Você concorda comigo? Tá, por que você está fazendo isso? Para que eu possa cortar R com R, tá? Cortei.
Então ficou Gm sobre R é igual a V ao quadrado. Parou agora. Galera, na nossa aula 10 de movimento circular uniforme, nós vimos... Sim, mas por que o movimento é circular uniforme? Porque como a sonda está descrevendo um movimento circular, a distância dele ao planeta é sempre a mesma. Então isso garante a mesma velocidade, né? Ó, gente, se a distância é a mesma, a velocidade não vai mudar. Lembre que quando se aproxima aumenta e quando se afasta diminui. Se é a mesma, eu descrevo um movimento circular uniforme. Até porque a única força que existe é centrípeta. E a resultante centrípeta não altera o valor da velocidade. Então, galera, se eu quisesse calcular a velocidade da sonda no seu movimento orbital, é só pegar a distância que ela percorre, que é 2πr, e dividir pelo tempo que ela gasta, que é o período. Vige, cara, que massa. A velocidade da sonda em torno do planeta Plutão vai ser a distância que ela percorre, que é 2πr, pelo tempo que ela gasta. E o tempo gasto para dar uma volta nós chamamos de período. Então, galera, no lugar da velocidade escalar, eu vou substituir por 2πr, que é o comprimento gasto para dar uma volta, onde R é o raio, pelo tempo gasto para dar uma volta, que é período. Posso substituir? Tudo bem. Substituindo, gente, todo mundo aqui tem que estar ao quadrado. Então, vamos lá, próximo slide. Todo mundo ao quadrado, bora. 2 ao quadrado é 4. Π ao quadrado é π ao quadrado, R ao quadrado é R ao quadrado e T ao quadrado é T ao quadrado. Ok. O que é que eu vou fazer agora, hein, Carlos? Eu vou cruzar, ó. GMT ao quadrado é igual a 4πr ao quadrado, π ao quadrado é R ao cubo. Você deve estar abrindo um sorriso agora, né? Você está vendo aqui T ao quadrado? Você está vendo aqui R ao cubo? Isso lembra alguma coisa para você? Caramba, Carlão, estou todo arrepiado. Pois é, gente. Isso é a terceira lei de Kepler. Ok. Eu acabei de demonstrar a terceira lei de Kepler. Você percebeu? Imagina aí a sua emoção ao lado de Newton fazendo essa demonstração. Eu fiquei todo arrepiado. Eu até acho que um dos grandes motivos de eu ser professor de física é isso. Eu me arrepiei quando eu vi isso pela primeira vez. Galera, por que isso é a terceira lei de Kepler? Galera, isso aqui é uma constante? Π é constante? É. 3,14. G é uma constante? É. A constante de gravitação universal. E a massa de Plutão é constante? Olha, entenda. A massa de Plutão é constante porque é a massa central. Tudo gira em relação a Plutão. Então, para o sistema planetário, tendo Plutão como centro, T ao quadrado sobre R ao cubo é uma constante que vai depender da massa de Plutão. É lógico que se fosse aqui em torno do Sol, esse m mudaria, mas continuaria sendo constante. Ou seja, T ao quadrado sobre R ao cubo tem um valor constante quando a massa é Plutão. T ao quadrado sobre R ao cubo tem um valor constante diferente, mas constante quando a massa é o Sol. T ao quadrado sobre R ao cubo tem um valor diferente e constante quando a massa central é a Terra, por exemplo, a Lua girando. Então, eu acabei de concluir que T ao quadrado sobre R ao cubo é uma constante. Se isso aqui é uma constante, gente, conhecendo-se o período, o tempo que a sonda gasta para dar uma volta em torno do planeta, ou o raio da sua órbita em torno de Plutão, eu consigo calcular a massa de Plutão. Porque, veja, isso não é constante? Se eu achar isso aqui, eu descubro a massa de Plutão. É exatamente a alternativa que você vai procurar. Se você conhecer o período, que é o tempo gasto para a sonda dar uma volta em torno de Plutão, que é possível determinar, e o raio da órbita também é possível, você encontra a massa de Plutão. Portanto, a alternativa correta é a alternativa que me dá isso. Medir o seu raio, que é o R, e posicionar a sonda em órbita circular em torno de Plutão, em uma distância orbital conhecida, medindo ainda o período de revolução. Ou em outras palavras, se você conhecer o tempo gasto para a sonda dar uma volta em torno de Plutão e souber a posição da sua órbita em torno de Plutão, você consegue achar a massa de Plutão por essa fórmula aqui. Questão espetacular. Acabamos de demonstrar a terceira lei de Kepler. Carimba, que é top. E é mesmo. Voltamos
na parte 2 para falar muita coisa interessante. O que é que a gente vai ver na parte 2? Vamos aprender a calcular a velocidade orbital, vamos aprender a calcular a aceleração da gravidade de um planeta, vamos aprender qual é a velocidade para que coloque um foguete em órbita e vamos conversar muito sobre as viagens espaciais. Até já!